eu criei esse site completo somente utilizando ferramentas de inteligência artificial. Eu confesso que no começo eu achei que pudesse ficar com cara de amador, uma coisa que não é profissional, meio genérica, mas a combinação certa de ferramentas e comandos fez toda a diferença. Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como eu fiz isso, e se você me acompanhar até o final, vai sair com o seu próprio site aí feito totalmente com ferramentas de IA e totalmente personalizado para o seu negócio. A primeira ferramenta que nós vamos usar é o ChatGPT. Ele vai nos ajudar a criar todo o texto do site, assim como a estrutura de seções. Para fazer isso, a gente vai utilizar esse GPT personalizado que eu criei, que vai estar linkado aqui embaixo na descrição para você acessar gratuitamente. Ele vai fazer algumas perguntas e vai gerar todo o texto da página para a gente. E ele vai fazer isso com base em pesquisa de mercado, com base nas dores e desejos da audiência, né, do nicho específico onde o seu negócio está inserido, e também baseado nas boas práticas de copywriting. Então você começa enviando essa mensagem padrão e depois responde essas 3 perguntas a respeito do seu negócio. Depois disso, o GPT faz toda uma pesquisa aqui na internet com base nas informações enviadas, pesquisa de mercado, pesquisa de concorrentes, pesquisa em sites que falam sobre o assunto, fóruns onde o público-alvo comenta sobre o assunto, e aqui está o resultado dessa pesquisa profunda. E aí ele volta com essas 5 perguntas aqui para complementar a pesquisa dele e então montar o texto do site. Pegue um tempo para você responder com o máximo de detalhes possível aqui essas perguntas, porque quanto mais detalhes, quanto mais informações você fornecer sobre o negócio, melhor vai ser a resposta que o GPT vai te dar. E tá aqui todo o texto que a gente vai utilizar na página. Começando pela promessa principal, que ele vai nos dar aqui 2 opções, uma sub-headline aqui para a primeira seção e até mesmo um texto de CTA para os botões. Com esse texto pronto, o nosso próximo passo é de fato criar a estrutura do site. E para fazer isso, a gente vai utilizar a estrutura da Hostinger, porque a Hostinger tem um criador de sites que possibilita você utilizar IA, você utilizar alguns comandos para criar a estrutura inteira do site, e é isso que a gente vai fazer utilizando ela. Além do fato de que a Hostinger é fácil de usar e tem um excelente custo-benefício. Clicando no primeiro link da descrição, você vai entrar aqui no site da Hostinger, e aí é só clicar para começar agora, e você vai ter acesso aos planos oferecidos aqui. Nesse link da descrição, você vai ter um desconto aqui na compra de qualquer um desses planos. Qualquer um desses 3 planos tem o criador de sites com IA, além de várias outras vantagens específicas de cada plano. Para mim, o que eu costumo utilizar e que tem o melhor custo-benefício é o plano Business, porque ele traz mais flexibilidade em termos dos projetos que eu posso criar, além de que ele tem backups diários automáticos e CDN gratuito integrado aqui já na hospedagem, o que faz com que os sites eles tenham um melhor desempenho, eles carreguem mais rápido através dessa tecnologia do CDN. Então, clicando aqui no plano Business, para você ter ainda mais desconto aqui na contratação do plano, você pode colocar o cupom de desconto que vai estar aí embaixo na descrição, para ter aí 10% de desconto adicional. Aqui você escolhe o período de contratação. Quanto maior o período que você escolher, maior vai ser o desconto que você vai obter. Eu recomendo que você pegue o maior período possível, no caso aqui de 48 meses. Porque você vai pagar esse valor aqui, esse valor pode ser parcelado e você vai criar o seu site e vai ficar despreocupado aí por 4 anos. Só depois de 4 anos você vai precisar pagar de novo por hospedagem. Então, para mim, não tem muito o que pensar. Esse é o melhor negócio possível. Além do fato de que você vai ganhar um domínio gratuito no primeiro ano. Então, isso é um gasto que você não vai ter por fora. Então, o seu domínio, o nome que vai ficar lá em cima no seu site, por exemplo, seunome.com.br, você vai ter que adquirir isso de toda forma. E contratando esse plano, né, a partir de 12 meses, você já ganha o domínio gratuito. Então já vai ser um gasto a menos que você vai ter. Depois de concluído o pagamento, a gente entra aqui nessa página, daí você clica nessa opção de criar um site e depois nessa opção aqui de criador de sites da Hostinger. Essa ferramenta que a gente vai usar para criar o site com IA. Depois, próximo. Aqui, se você quiser, você já pode utilizar o seu domínio gratuito e selecionar um domínio para o seu site. Se o domínio estiver disponível, você já clica aqui e segue adiante. Mas se você não quiser escolher o seu domínio ainda e quiser só criar o seu site e depois conectar o domínio, clica aqui em usar domínio temporário, é o que eu vou fazer agora. E aí depois que o site estiver concluído, a gente consegue conectar o domínio a ele. Então o site que eu vou criar é para um psicólogo
coloco aqui o nome do negócio, o nome da marca. Aqui eu escrevo uma descrição breve sobre esse negócio, sobre esse site, que a partir dessa descrição, a partir desse comando, a IA aqui da Hosting vai criar esse site pra gente. Escreva um comando com até 700 caracteres. Vou mandar esse comando aqui pro GPT. Vou copiar esse prompt e jogar aqui dentro da descrição do site. Ótima descrição, então criar site. E aí, em questão de segundos, a gente vai ter esse nosso site aqui criado pela IA da Hosting. Tá aqui, ele gerou essa página inicial aqui pra gente. Muito bonita, bem profissional, mas a gente pode ainda melhorar bastante, personalizar bastante essa página e tornar ela única e de alta conversão. Começando aqui pela escolha da paleta de cores do site. A gente já tem algumas opções aqui prontas. É um padrão de cores que combina entre si, então isso já remove a necessidade de você ficar buscando cores que combinam, que vão dar certo, que vão contrastar umas com as outras. Então qualquer uma dessas paletas que você escolher, você sabe que vão funcionar muito bem. Eu vou escolher essa paleta aqui e vou clicar para continuar. E aqui a gente tem um criador de sites bem simples de mexer, bem intuitivo e bem profissional. Então, primeiro, uma visão geral de como que funciona aqui o criador de sites. Se você clicar em qualquer elemento, você consegue personalizar da forma como você quiser, como se fosse um editor de textos comum. Cada elemento vai ter aqui as suas possibilidades de customização. Aqui nesse menu lateral, a gente pode adicionar elementos, seções, botões, tudo que você quiser inserir na página. Aqui nós temos listadas as páginas que foram criadas para o site, que estão aqui aparecendo no cabeçalho. Dá para adicionar mais páginas, excluir e esconder as páginas aqui do navegador, se quiser também. E aqui nós temos os estilos, onde a gente pode mudar as cores do site, as fontes e o estilo dos botões, assim como também as animações. Então, por exemplo, aqui eu vou mudar as fontes agora. O legal é que ele já oferece os pares que combinam entre si. É outra coisa que você não vai ter que ficar adivinhando. No caso, eu vou escolher esse par aqui de fontes, clico para restaurar. E aí o legal é que ele vai aplicar essa combinação aqui em todas as seções do site, sem que eu precise ir em um por um aqui desses elementos e trocar a fonte. Em relação aos botões, eu vou deixar esses aqui mesmo. E aqui embaixo, a gente tem todas as ferramentas de IA que estão disponíveis para serem utilizadas. Mas vamos lá agora adicionar o texto que o GPT criou aqui para a gente e adaptar esse layout que foi gerado aqui pela IA, excluir ou mudar o que não tiver compatível e adicionar novas seções quando for necessário. Então, começando aqui pela seção mais importante do site, que é a seção de Hero, que é a primeira seção, a primeira impressão que a pessoa tem ao entrar no seu site. Aqui tem que ter a frase mais impactante, a promessa através da qual você quer capturar o lead, você quer capturar a atenção do seu potencial cliente. Então aqui a gente tem essas duas opções. Eu gostei dessa segunda, então já vou copiar aqui, clico em cima do texto e colo aqui sem nenhum problema. Mesma coisa eu vou fazer aqui com a sub-headline. Venho aqui nesse texto de baixo e jogo a minha copy gerada pelo GPT. Eu tô achando esse texto um pouco estreitinho. Para aumentar a largura, é só clicar em cima do texto e puxar ele aqui para os lados. Você vai ver que vai aparecer essas gradezinhas no fundo para poder a gente se orientar com relação ao posicionamento. Aqui eu não vou querer esses elementos no momento, então para excluir eu vou clicar em cima deles e clicar aqui na lixeirinha. Aqui nessa primeira seção é interessante que tenha alguma imagem que represente o desejo do meu potencial cliente. No caso aqui, é alguém que está fazendo transição de carreira. Então, vou procurar alguma imagem que represente o resultado que essa pessoa quer, né? O objetivo dela, o desejo final do que ela quer ao procurar aqui esse serviço, que é uma orientação para fazer a decisão certa, para fazer esse processo de transição de carreira. Então, vou vir aqui em editar a seção. E aí nós temos aqui algumas opções. A seção pode ter um fundo de cor sólida, que é o que a gente tem no momento, de imagem ou de vídeo. No caso aqui, eu vou procurar um vídeo, então vou clicar para substituir vídeo. Se você fizer a pesquisa em inglês, você vai ter melhores resultados. Deixa eu procurar aqui. Gostei desse vídeo aqui. Vamos ver se vai funcionar. Eu acho que ficou bom sim, só que é interessante ter uma cor de fundo aqui para contrastar mais o texto com o fundo da seção. Então, eu vou colocar aqui essa transparência de sobreposição. Eu acho que assim vai ficar bom. Vou habilitar esse plano de fundo fixo. E aí, quando a gente rola a página para baixo, o vídeo ele fica fixo. Beleza? Aqui nesse botão eu tenho que mudar a chamada para ação, né? Que tá agendar. Ele sugeriu
essa chamada para ação começa sua transição de carreira com apoio profissional. Eu acho um texto muito grande, eu vou preferir colocar agende uma consulta. Vou aumentar aqui esse botão, centralizar ele, vou mudar o estilo dessa forma aqui. Aqui a gente precisa diminuir o tamanho dessa seção, porque ela está muito grande, porque tinham elementos aqui embaixo. Para diminuir a seção, só vim aqui embaixo, onde tem esse ícone aqui azulzinho, e a gente consegue alterar a altura da seção. Eu acho que aqui tá bom, e eu posso selecionar tudo isso aqui e posicionar um pouquinho mais no meio. Aqui no botão eu recomendo colocar um link para um WhatsApp, para um atendente que vai agendar aqui essa consulta, ou colocar um link do Calendly, que é essa ferramenta gratuita aqui de agendamentos. Para colocar um link é só você clicar no botão, editar botão, e aqui em inserir link para, você deixa endereço de site e joga o endereço que você quer, ou do Calendly, ou aquele link que inicia uma conversa no WhatsApp. Outra parte muito importante para customizar é o cabeçalho do site. Para editar é só clicar nele e editar cabeçalho. Eu quero mudar o estilo dele para cabeçalho transparente e a cor do texto vai ter que mudar para poder contrastar com esse fundo mais escuro. Então vai ter que ser um texto branco e aqui ao passar o mouse vai ter que ser um texto mais claro também. Aqui no logo você pode escolher uma logo de texto, simplesmente escrever aqui ou inserir aqui uma logo que vai ficar com certeza bem mais profissional. Essa logo a gente também consegue gerar ela com IA. Eu costumo utilizar essa ferramenta aqui, que é a Leonardo AI. Ela é gratuita, tem um limite diário que você pode utilizar, mas sabendo usar você consegue fazer bastante coisa com esse plano gratuito. Aqui dentro da ferramenta, vou vir para a parte de geração de imagem e vou escrever meu prompt em inglês. Essa ferramenta ela funciona melhor em inglês e quanto mais detalhes você der, melhor. E ela funciona através desses créditos aqui. Aqui de Medium eu vou mudar a qualidade para Small, que isso vai cobrar menos créditos aqui por mensagem que eu enviar. E eu tenho esse limite aqui de 150 créditos diários. Para criar esse prompt eu vou voltar novamente aqui no GPT, porque já que ele já tem todas as informações sobre o meu negócio e sobre o mercado, ele vai gerar um prompt melhor. Ele gerou esse prompt aqui, vou copiar o prompt e vou jogar aqui no Leonardo AI Generate. Gostei bastante aqui de praticamente todas as opções, mas vou ficar com essa primeira que é que eu acho que chegou mais perto. E para remover esse fundo escuro aqui, eu vou utilizar uma ferramenta da própria Hosting. Então vou voltar aqui no painel da Hosting, aqui na parte de loja, tem essa opção aqui de AI Tools. No caso, eu vou usar esse removedor de fundo de imagem e vou baixar aqui. Fiz o corte da imagem utilizando aqui o Pixel, que é esse editor de imagem gratuito, e vou consertar também essa parte de texto aqui embaixo. Agora eu já posso substituir essa imagem pela logo que nós criamos, clicando em trocar imagem, importar arquivos do computador. Seleciono a imagem e ela já foi aplicada aqui no lugar correto. Só aumentar aqui um pouco para que fique mais visível. Aumentando aqui a logo, o cabeçalho ficou muito grande, então para diminuir eu venho aqui em Layout e diminuo esse espaçamento superior e inferior. E acho que assim ficou ótimo. E como a gente pode ver, ele já vai automaticamente ajustando aqui no mobile pra gente, na versão do celular. Mas eu também posso ajustar aqui alguns detalhes a mais à medida que eu for criando o restante das seções. Voltando aqui para o texto que foi gerado pelo GPT, a próxima seção é uma seção que fala sobre o problema. Essa seção aqui que está no momento não seria a mais adequada, então eu vou adicionar uma nova seção e aqui que é a parte legal. A Hosting já oferece várias seções prontas aqui para que você não precise ficar montando coisa por coisa. Então, no caso, como eu quero uma parte que vai falar sobre o problema, então talvez uma seção de sobre vá resolver. Eu vou escolher essa daqui. E aqui eu vou colocar uma foto que represente o problema da pessoa. O que eu recomendo é você fazer uma pesquisa no Google Imagens, procurando pelo o tipo de imagem que você quer, uma imagem que represente o problema da pessoa que está procurando esse serviço. Daí, uma vez que você encontrar uma imagem que te agrade, você vem aqui, copia a imagem, vem no ChatGPT e joga a imagem aqui e pede para ele gerar um prompt a partir dessa imagem para você gerar uma imagem semelhante. Joga o prompt aqui na Leonardo AI, que você pode escolher o direcionamento da foto, se vai ser uma imagem retangular, se vai ser uma imagem quadrada, que na nossa seção uma imagem quadrada vai cair melhor. Então mantenho aqui como está e clico para gerar. Para subir a imagem, clico no elemento, editar imagem, trocar imagem. Com a imagem selecionada, eu posso alterar aqui alguns estilos, mas o que eu vou querer mexer é aqui na parte de forma. Vou selecionar essa forma aqui para a imagem para dar um dinamismo maior. Vou reposicionar aqui esse texto e diminuir um pouquinho a altura da seção. Aqui eu vou também mudar
a cor do fundo da seção. Vou trazer essa cor sugerida aqui da paleta. Próxima seção é a seção de solução. A seção anterior, ela aterrissou no problema, fez a pessoa se identificar e saber que, de fato, ela possui aquele problema. E a próxima seção é a solução. E a solução se apresenta através do profissional que está oferecendo aqui o seu serviço. E aí, essa seção de sobre nós vai funcionar muito bem. Aqui, esse botão, eu vou deletar ele e vou simplesmente voltar no primeiro botão que já foi configurado e vou só duplicar e puxar ele aqui para baixo. Aqui eu acho que não precisa de duas imagens, então vou selecionar essa e deletar. Vou trazer essa aqui mais para cá e vou aumentar esses textos aqui para a direita. Então veja como é simples aqui o processo. É só você ir organizando aqui os ícones na página e se atentando aqui para a localização para ver se eles vão ficar bem alinhados dentro dessa gradezinha que fica aparecendo no fundo. E aqui eu vou colocar uma foto do profissional que eu também já gerei com IA. Vou mudar aqui a forma. Eu vou colocar esse formato aqui. Vou dar uma ajustadinha. Novamente mexer aqui na altura da seção. E vou alterar uma coisa aqui no botão. Como o fundo ele tá claro, quando eu coloco o mouse em cima, o botão tá sumindo. O que funcionava aqui, porque o fundo da seção era escuro. Mas não vai funcionar aqui. Então, vou clicar, editar botão. Venho aqui na abinha de estilo, passar o mouse. A cor de preenchimento eu vou mudar para esse azul mais escuro. A cor do texto pode permanecer a mesma. E vai ficar dessa forma. Próxima seção é uma seção de benefícios, onde eu coloco com mais clareza aqui, com mais detalhes, o que a pessoa vai conseguir ao contratar esse serviço. Deixa eu ver se a gente tem alguma seção para isso. Temos, a gente pode só ajustar essa seção aqui que já foi criada. Para mudar essas imagens, você não precisa necessariamente gerar todas elas com IA. Você pode clicar em trocar imagem e buscar aqui por imagens grátis. E aqui a mesma coisa, você também pode mudar o estilo dessas imagens se você quiser. Essa seção eu vou colocar ela na cor branca também. E esses títulos eu vou mudar a cor do texto para essa cor aqui mais alegre. Se você fizer qualquer coisa que você quiser desfazer, é só clicar em Ctrl Z ou vir aqui em cima nessa setinha de cima e clicar desfazer. E se você quiser refazer o que você acabou de desfazer, é só clicar na setinha do lado. E aqui para essa seção acho que a gente também precisa de mais um botão, então vou vir aqui e vou duplicar essa chamada para ação, colocar ela aqui embaixo, centralizar aqui e vou aumentar só um pouquinho o tamanho da seção. Próxima seção é uma parte de depoimentos. Na estrutura criada aqui pela IA, a gente já tem essa seção aqui. Então aqui no fundo, em vez da foto da profissional, eu vou colocar aqui uma foto como se fosse do consultório. Trocar imagem, vamos ver se tem alguma coisa aqui nas imagens grátis. Essa imagem ficou legal, mas é interessante colocar um filtro para poder o texto ele ficar mais sobressaltado. Então vou aumentar aqui a transparência da sobreposição e vou aumentar também um pouco a altura da seção. Essa seção aqui, ela não tem o título, vou puxar aqui um pouco para baixo, depoimentos, vou vir no título dessa seção e vou duplicar. E vou puxar ele para baixo. Vou mudar aqui para uma cor mais clara. Como eu vou ter que fazer caber 3 depoimentos aqui, então eu vou diminuir o tamanho desse texto para ele ficar bem encostadinho aqui, dentro desse espaço. Vou trazer isso aqui para cá e isso aqui para cá também. E para colocar esse terceiro bloco de depoimentos, eu só copiei, que já estava pronto, colei, Ctrl C, Ctrl V e alinhei ele aqui dentro. A mesma coisa eu fiz com os outros elementos, as estrelinhas, a imagem e o texto. Próxima seção é uma seção de chamada para ação. Essa que está aqui não é muito para isso, então vou adicionar seção. Vamos ver aqui na biblioteca se tem algo. Acho que a gente pode pegar uma dessa daqui. Vou dar uma largada aqui no texto. Reposicionar aqui. E vou, mais uma vez, duplicar esse botão. Aqui eu acho que fica legal mudar a cor da seção. Pode colocar essa cor mais vibrante aqui, mais alegre. E aí eu mudo a cor do texto para contrastar mais com a cor do fundo. Agora eu quero ver como que tá ficando o site. Então vou vir aqui na barra de cima e vou clicar para visualizar. E aí tá bonitão aqui. Só que esse cabeçalho, quando eu rolo para baixo, ele tá ficando fixo. E eu acho que eu vou tirar isso, mas fora isso, tá ficando ótimo. Vou voltar aqui ao editor e para fazer a alteração no cabeçalho, vou clicar nele. Está cabeçalho e onde está aqui fixar o cabeçalho, eu vou desabilitar. E agora seguir para as próximas seções.
A próxima seção aqui é uma de perguntas frequentes. Não foi colocada uma seção aqui de perguntas frequentes pela IA, então vou adicionar seção. Vou vir aqui nas seções disponíveis e achei aqui perguntas frequentes, FAQ. Eu vou escolher essa opção aqui com 2 colunas. Embaixo dessa seção eu vou colocar novamente o botão. Então vou clicar no último que está aqui mais próximo. E eu também consigo duplicar clicando em Ctrl D. E vou puxando aqui para baixo. Vou posicionar ele bem aqui. Diminuir também a altura dessa seção. E por fim ficamos aqui com o rodapé. Essa seção eu não vou querer utilizar, então vou deletar. Aqui o que precisa fazer é alterar os links das redes sociais. Então clico em cima dos ícones, editar ícones. E aqui coloco os links correspondentes das redes sociais. Número de contato, e-mail de contato. E aqui essa opção para enviar um e-mail. E aí para essa parte do e-mail funcionar, precisa clicar em editar formulário. E aqui você configura qual o e-mail que vai receber as mensagens enviadas aqui através desse pequeno formulário. Então aqui você vai colocar o e-mail do administrador do site e aqui você vai colocar um título que represente essa mensagem para que quando chegar na caixa de entrada o administrador saiba do que se trata. E para ver todos os e-mails que foram enviados, é só você clicar aqui em ver lista de envios. Com essa versão aqui do desktop pronto, o próximo passo é clicar aqui no celular e ver se está tudo certinho. Geralmente precisa ajeitar alguns poucos detalhes, mas a maioria das coisas já vão estar bem organizadas. Depois de fazer todas as adaptações necessárias, o próximo passo é clicar em publicar o site. E clicando em ver site, a gente consegue ver ele aqui numa nova guia. E agora também você consegue conectar o seu domínio a esse site. Por enquanto a gente estava utilizando esse subdomínio e nós podemos aqui, ao registrar domínio, conectar o nome do site a esse site que foi criado. Como você pode ver, criar sites ficou ainda mais fácil com a IA fazendo boa parte do trabalho pesado para você. Caso você não tenha seguido o passo a passo aqui junto comigo, lembre-se de clicar no primeiro link da descrição quando você for contratar a Hostinger para você ter 10% de desconto adicional. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e coloca aqui embaixo para qual nicho de atuação você está criando seu site.